Professor Marcos Vinícius de Freitas, prazer falar contigo novamente. A gente viu, né, durante essa semana, os Estados Unidos criticando, né, bloqueio de redes sociais feitas aqui pelo Brasil, principalmente pela Suprema Corte Brasileira. O Itamaraty respondeu essas críticas, defendendo o ponto de vista do STF, o ponto de vista e a competência, né, para fazer esse tipo de movimentação. Queria entender um pouco a sua percepção sobre esse impacto da escalada da tensão aí entre os países. A diplomacia está estremecida, a diplomacia está, de alguma forma, em risco entre os dois países. A gente pode ter algum tipo de impacto um pouco mais aprofundado em relação a isso? Sim, claro. E deixe-me só fazer um complemento que a Paula me perguntou antes e que eu esqueci de responder. Paula, os chineses estão tranquilos e, claro, que preocupados como isso vai afetar a relação comercial entre os dois, porque pode ser ruim para a China, que tem nos Estados Unidos um parceiro muito importante. Mas os chineses já disseram que não é interesse deles levar isso adiante, porque eles sabem que perdem e que o consumidor norte-americano também é prejudicado por isso. Então, essa é uma questão importante nesse processo todo. Agora, com relação à medida adotada pelos Estados Unidos, já há bastante tempo que os norte-americanos interpretam uma questão da jurisdição universal da justiça norte-americana em determinadas situações. Isso já começa na Revolução dos Contras, não na Revolução dos Contras, mas na Revolução Islâmica, que acontece em 1979, no Irã, quando os juízes norte-americanos entenderam que tinham jurisdição sobre qualquer conta que fosse remunerada em dólares norte-americanos. Então, por esse motivo, nós notamos que já há algum tempo que os Estados Unidos têm através do seu poder judiciário, exercido esta tentativa de estender a sua jurisdição, de universalizar a sua jurisdição em determinados casos. Nós já temos também reconhecido dentro do direito internacional outras possibilidades daquilo que a gente chama de jurisdição universal. Agora, o que nós observamos nessa história toda é que o argumento é utilizado com relação à atuação de empresas norte-americanas em outros territórios e à limitação de liberdade de expressão. Ao dizer o seguinte, como essas empresas são obrigadas a ter uma presença no Brasil, elas se encontram aí sob jurisdição brasileira, mas o que você tem no Brasil é um mero escritório de representação. E a partir do momento em que o governo começa, e o Poder Judiciário brasileiro começa a querer exercer jurisdição sobre uma empresa que tem uma presença pequena no Brasil, isso é uma ameaça à liberdade de expressão dessa empresa, globalmente falando, inclusive no território. Não é a primeira vez que isso acontece. A gente já teve, no passado, um argumento da comunidade judaica na França contra o Yahoo, pela comercialização de objetos da Segunda Guerra Mundial. E na França, o Yahoo perdeu, mas chegou nos Estados Unidos e a decisão foi no sentido de que isto era uma vedação à liberdade de expressão de uma empresa norte-americana. Então, é novamente esse conceito de universalidade da jurisdição, principalmente se a ação de um governo local passa a ter um impacto na liberdade de expressão global desta empresa. E é por essa razão que nós temos esta situação entre o governo brasileiro e o norte-americano. Eu não vejo o governo norte-americano mudando a sua posição, dado o histórico e o precedente que eu mencionei já antes e que foi repetido algumas vezes.